não sei se você com certeza muitos de vocês já são adventistas do sétimo dia. Eu não sei se alguma pessoa que vai chegar a assistir, fazer esse estudo, não é batizado em nenhuma denominação religiosa, mas para nós, que já estudamos a Bíblia já há algum tempo, falar sobre a ressurreição dos mortos é, assim, é muito é muito grandioso, porque sem essa promessa de ressurreição, eu creio que nós teríamos contentamento, sabe, tipo assim, nós conseguiríamos viver sabendo que nós teríamos uma data de validade, por exemplo, digamos que não houvesse ressurreição. Nós teríamos a consciência de que teríamos uma data de validade, porque nós não seríamos eternos. E eu creio que se nós vivêssemos o dia a dia com Cristo, nós nos sentiríamos felizes de pelo menos ter uma existência com Cristo, com Ele e com as pessoas que nós amamos. Mas entrando o mal, uma vez que o mal entrou e com ele o pecado, o inimigo ele não ia nos deixar ter paz. O nosso contentamento ele não seria completo. Porque com certeza ele ia colocar na cabeça o seguinte, uma das sugestões malignas. Ah, você está feliz porque tem Cristo, você vai morrer e os seus queridos. Como vão ficar? Sabe? Ele ia manipular de alguma forma para nos trazer sofrimento. E o Senhor Jesus, ele não nos criou para nos perder. Então, a promessa da ressurreição, depois que o pecado entrou ali por meio de Adão, esta promessa de que a morte não é o fim provisório, digamos assim. É um soninho. E de que depois de um tempo, o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitaria para estar eternamente com Ele. Essa é a bendita esperança, né? Que Ele virá para nos resgatar. Deixa eu só ver aqui um detalhe. Pronto. Então, nós vamos orar agora, pedir a bênção do Espírito Santo para nosso estudo e vamos avançar, porque o tema hoje é, é muito especial. Ele aquece o coração, porque a promessa de Deus, a sua promessa de vitória por meio de Jesus, é o que nós vamos estudar hoje. Então vamos orar? Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Senhor e Salvador, quão agradecidos estamos com o nosso coração transbordante de alegria, porque temos as sagradas Escrituras como conforto, como professor, como instrutor e como um canal de esperança vivo para nós de que esta vida nesta terra não é o fim e que o Senhor está preparando grandes coisas para nós, mas principalmente o Senhor nos ressuscitará se nós dormirmos o sono da morte. Nos ajude a concentrarmos em tudo que vamos ler. Não permita que nos distraiamos. Nos ajude a nos consagrarmos mais uma vez ao Senhor. Obrigada por esta oportunidade de abrir as Sagradas Escrituras em paz e em liberdade. Rogamos e agradecemos em nome de Jesus, nosso bom Salvador. Amém, Senhor. Então, deixa eu ver. Então, só relembrando, essa aqui é a capa antiga do Guia de Estudos Bíblicos. Os primeiros 1000 livros já esgotaram. E agora nós temos a segunda capa, tá bom? Ficou linda, olha só. Então, se você tem interesse de adquirir, você recebe gratuitamente, se você fizer o pedido no nosso site. E gratuitamente assim, porque você não vai pagar o livro, paga apenas o frete. E a gente posta para vocês, tá bom? A quantidade que você desejar. Se você for um instrutor bíblico, não esqueça, tenha sempre em casa 1 ou 2 exemplares, caso apareça algum aluno de Bíblia para você.
Você precisa ter o seu e o seu aluno precisa ter o dele. Enquanto nós temos exemplares disponíveis, invista nisso. É importante. Foi com esse propósito que esse livro foi criado, foi elaborado, para levar as pessoas a amarem mais a Deus, a Cristo Jesus e a sua palavra. Tá bom? É só entrar em contato pelo site. Comprar pelo site. Então, vamos lá. Então, se você tem o guia de estudos bíblicos, então é o tema 18, a ressurreição dos mortos. E nós já vamos aqui para a pergunta número 1. O que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos. Vamos ler 1 Coríntios. Abram, por gentileza, as suas Bíblias em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Capítulo 15, versos 51 e 52 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. A palavra de Deus, Deus usa a palavra mistério algumas vezes. Eis aqui vos digo um mistério, Paulo escrevendo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Assim, Paulo estava aqui apresentando a sua própria esperança daquilo que Deus havia ensinado ele. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que era a esperança do coração de Paulo. Ele tinha a esperança de não morrer, de não dormir o sono da morte. Quando ele escreveu essa carta aos Coríntios, ele estava dizendo: algumas pessoas dormirão o sono da morte, mas nós, só estou escrever aqui, os vivos, entende? Nós seremos transformados. Então, aqui está falando de uma transformação, no abrir e piscar de olhos, uma transformação maravilhosa, que é o poder de Deus agindo para restaurar o nosso corpo. Restaurar nosso corpo de quê? Do que o pecado fez comigo e com você. O pecado ele tem degradado, queridos, hoje, a minha e a sua geração. Nós somos a geração mais fraca, a geração mais tola, a geração mais frágil, moral, espiritual, mentalmente. A mais degradada é a nossa geração. Então, Paulo está dizendo que nós vamos ser num piscar de olhos transformados, né? Depois, ao soar a última trombeta. Vamos continuar aprofundando essa pergunta que a Bíblia ensina sobre a ressurreição dos mortos? Vamos continuar em 1 Tessalonicenses 4, mais para frente um pouquinho, livro de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está nos dizendo a ordem. Quem o Senhor Deus vai privilegiar? Vai ser digamos que, uma recompensa, uma premiação pelas batalhas contra o inimigo, as batalhas travadas e a fidelidade até o fim. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí o verso 17. Olha só, aqui é um cenário de volta de Cristo. Cristo está vindo, toca a última trombeta e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Verso 17. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, olha só Paulo se colocando aqui, está bem claro, Paulo dizendo, eu não vou morrer, eu tenho essa esperança. Seremos nós os vivos e permanecermos de que forma? Permanecermos firmes em Cristo, fiéis a Ele, entende? Fiéis nos princípios da palavra de Deus, rejeitando o mal. Seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem?
com os mortos em Cristo que foram ressuscitados primeiro. Nas nuvens, então, eles vão primeiro, olha o privilégio, a recompensa, depois nós, os vivos, iremos para a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais nos separaremos do nosso Salvador. Então, nós encontraremos com o Senhor no ar. Por quê? Porque a terra, no momento em que os mortos forem ressuscitados e os vivos forem transformados no abrir e fechar de olhos, para que eles tenham seus corpos glorificados. O que é um corpo glorificado? É um corpo espiritual. É um corpo como o de Cristo. É o corpo como dos santos anjos. Um corpo espiritual. E não mais um corpo carnal, como este aqui da terra, degradado pelo pecado. Então, para nós encontrarmos com o Senhor, nós não podemos estar com o corpo que nós estamos. O Senhor, o pecado, o corpo de pecado não pode ficar na presença do Senhor. É por isso que nós não vemos ao Senhor. Porque a pureza, a santidade, a bondade de Deus fulmina o pecado. E como o pecado ainda está em nós, ele vai nos fulminar junto. Então, no momento em que nós estamos ali, convictos e realmente já está certo de que ressuscitamos a ressurreição da vida, então é porque nós vencemos o pecado. E aí, o que falta então para ficar na presença do Senhor? Apenas o corpo glorificado. Então, os que morreram fiéis a Cristo, leais a Ele, glorifica-se logo na ressurreição. E os que estiverem vivos, o Senhor, no abrir e piscar de olhos, vai também transformar o corpo, e a gente vai já ler o verso sobre isso, um corpo corruptível, ou seja, marcado pelo pecado, pelo corpo incorruptível, puro, glorioso e imaculado, sem nenhuma manchinha de pecado. Aí sim a gente pode encontrar com Jesus e não ser destruído, porque não tem mais nada de pecado em nós, nenhuma marquinha. Então, vamos avançar. Aqui é João 5, vamos para o Evangelho de João, São João, João 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, os que estão mortos, ouvirão a voz de Jesus. Você já pensou isso? Que maravilhoso? Vão ouvir a voz de Jesus, os que estiverem mortos. Eu não sei se eu estarei no meio destes. Mas já pensou aquelas pessoas que estão só o ossinho? Eu lembro daqui a alguns dias, eu vou postar lá no meu canal um estudo muito importante que fala sobre o Vale dos Ossos Secos e os Quatro Ventos. Então, é a imagem assim de um esqueleto sem vida, só osso por osso, vai ouvir e tudo vai se restaurar ali rapidamente naquele corpo, né? Vai ouvir a voz de Jesus. Aí o verso 29 diz, perdão, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vamos falar um pouquinho sobre fazer bem e fazer mal. Não é que nós fiquemos aqui na Terra contando o que de bem nós fazemos e o que de mal nós... Não. Mas a nossa vida, ela precisa ser de constante entrega. A partir do momento que nós temos uma vida de constante entrega, nós podemos pedir em oração, Senhor, me ajude a rejeitar o mal no meu coração. Ajude-me a rejeitar o pecado e a reconhecer, isso é o mais importante, reconhecer o que é pecado em minha vida. Então, quando a gente faz isso, o que acontece? Quando a gente pede para Jesus que nos aponte aquilo de ruim que há em nós, o que vai acontecer? Ele vai cumprir, ele vai responder. E nós vamos viver a nossa vida sensíveis, isso que é o mais importante, sensíveis a tudo que não presta, sensíveis a tudo que é mal, o que é ruim, entende? Nós não seremos mais enganados, ou pelo menos não seremos mais por muito tempo.
Esse é o objetivo de caminhar com Cristo. Esse é o objetivo de ler a palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre os nossos olhos espirituais para que nós não sejamos ludibriados, iludidos pelo inimigo. Entende? Então, aqui em João 5, 28 e 29, nos diz que nós podemos, se nós dormirmos, o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará e nos ressuscitará com o corpo glorificado para a ressurreição da vida e não da condenação. Vai haver uma segunda ressurreição, a gente vai já estudar. E essa sim, nenhum de nós deve estar nela. Por isso que nós precisamos sempre estar estudando esses assuntos, revendo, para nós não esquecermos. Muito bem. Então, aqui, se você tem o seu guia de estudos bíblicos, vamos ler aqui o comentário do estudo da primeira pergunta. Diz assim: a Bíblia ensina que haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo na segunda vinda de Jesus, momento em que eles serão trazidos de volta à vida com corpos glorificados para viver eternamente com Deus. Essa ressurreição é a vitória definitiva de Cristo sobre a morte e a garantia de que em Cristo nossa fé e esperança estão seguras. Tudo que nós estamos lendo acontecerá. Que Deus nos ajude, não é verdade? Então vamos aqui para a segunda pergunta. Como Paulo descreve a ressurreição dos mortos? Vamos lá para 1 Coríntios, avançar. 1 Coríntios 15. Agora nós já lemos o 51 e 52. Vamos ler agora o 53 e 54. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Por como Paulo descreve a ressurreição dos mortos. Porque é necessário que este corruptível corpo seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E o verso 54. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Então, Paulo ampliou um pouquinho o que nós lemos no verso 51 e 52. Então, é necessário que aquilo que é pecaminoso seja extirpado de nós. E é isso que Jesus vai fazer. Vai tirar isso de nós. Vamos agora para Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, verso 11. Que diz assim: mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós. Aqui nós temos informações muito importantes. Vamos ler parte por parte. Então, olha, vamos retomar no verso 10, fica melhor de nós compreendermos. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, não é? Então, aqueles que serão ressuscitados, queridos, foram aqueles que morreram para o pecado ainda em vida. Mas o Espírito é vida por causa da justiça de Cristo. O Espírito é vida. Ele nos dá a vida e nos garante a vida eterna, a salvação. Mesmo que durmamos o sono da morte, Cristo nos garante, por sua justiça, a vida eterna, se nós estivermos com Ele. Agora sim vem o verso 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Deus, habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, o Senhor Deus, também vivificará os vossos corpos mortais. No momento em que Jesus nos ressuscitasse, nós estivermos mortos, pelo seu Espírito que habita em vós. Ué, como é que o Espírito habita se estava morto? Habitou em vida e dormiu o sono da morte em Cristo Jesus. Se dormiu em Cristo é porque o Espírito Santo viveu na pessoa, o representante de Cristo. A pessoa permitiu, rendeu-se
abriu mão do pecado, reconheceu o mal na sua vida e repudiou esse mal. Essa deve ser a nossa vida, uma vida no Espírito. E nós estamos estudando todas as quintas-feiras, no Clube de Leitura Entre Páginas, nós estamos estudando o que é uma vida guiada pelo Espírito e o que é uma vida de um cristão guiado pela carne. Importantíssimo. Nós estamos lendo o livro Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais a cristãos espirituais. Está disponível também no nosso site. Tá bom? Muito bem. Então, aqui Paulo está nos explicando como deve ser a nossa vida, para que no momento da ressurreição, se estivermos dormindo, nós possamos ser ressuscitados por Cristo e participemos da ressurreição da vida, né? Então, você tem aí o comentário? Vamos, pegue o comentário no seu guia de estudos, que diz assim, na pergunta número 2, como Paulo descreve a ressurreição dos mortos? Paulo descreve a ressurreição como uma transformação poderosa, na qual os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, revestidos de imortalidade e livres para sempre do poder do pecado e da morte. É a redenção completa de nossos corpos e a entrada na plenitude da vida com Deus. Pronto. É a redenção completa do corpo que era corruptível, né? E foi revestido da incorruptibilidade. E terceira pergunta: qual é a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição mencionadas na Bíblia? Agora é muito importante. Vamos lá para Apocalipse, por gentileza? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler os versos 5 e 6 do capítulo 20, que dizem assim: mas os demais mortos, ou seja, aqueles que não foram ressuscitados, que não participaram da ressurreição da vida, então, mas os demais mortos não reviveram, até que os 1000 anos findassem. Inclusive, eu acho que os 1000 anos é o nosso próximo estudo. É o milênio e o fim do mal, é o estudo do próximo sábado. Vamos entender isso melhor. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Então, essa que nós estudamos até aqui é a primeira ressurreição, como diz aqui o verso. Agora vem o verso 6. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes que dormiram em Cristo e ressurgiram para a primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo os 1000 anos. Muito bem. Então, aqui no Novo Testamento, nós temos este verso explicando, e nós temos no Antigo Testamento praticamente um equivalente. E olha, que aqui quem escreveu Apocalipse foi João, o discípulo do amor. Mas lá no Antigo Testamento foi o profeta Daniel, que já estava morto, olha, há séculos de diferença entre Daniel e João. Então, vamos agora para Daniel ver esse mesmo verso. Olha como a Bíblia ela é perfeita, ela se harmoniza, porque apesar de ter 40 escritores, apesar de serem 40 escritores, o autor é um só, é o Espírito Santo. Foi quem inspirou todos eles. Então, vamos lá para Daniel 12, livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos ler o verso 2, que diz assim: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão. Olha só aqui a ressurreição. Alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, a mesma coisa que acabamos de ler em Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6, só que com palavras diferentes, obviamente. Então, harmonia perfeita entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então, a pergunta 3 é: qual é a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição mencionadas na Bíblia? Você tem o seu guia de estudos bíblicos? Então, leia aí comigo o comentário.
A resposta: a Bíblia apresenta duas ressurreições. A primeira, na segunda vinda de Cristo, é para a vida eterna e inclui os que foram justificados. Nós já temos um estudo que já fizemos aqui na nossa classe de estudos bíblicos, Fundamentos da Fé. Temos um estudo que é a justificação pela fé. É para a vida eterna e inclui os que foram justificados e transformados pela graça de Deus. A segunda ressurreição, que ocorre após o milênio, é para o juízo final dos ímpios, trazendo a retribuição de acordo com as suas escolhas. Na verdade, tanto a ressurreição da vida quanto a ressurreição da condenação ou do juízo, todas essas ressurreições, elas são consequência natural das escolhas que nós fizemos em vida. É por isso que existe graça. Graça tanto para nós que lutamos contra o pecado, quanto para aqueles que vivem de qualquer jeito lá fora, que são, a Bíblia os chama de gentios. Enquanto houver graça, todos estamos lutando, todos estamos tendo, melhor dizendo, a oportunidade de caminhar com o Mestre. Todos estamos tendo a oportunidade de rendermos nossa vida a Jesus Cristo, sem distinção. E vai chegar um momento em que a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Uns, antes do milênio, vão ressuscitar para a vida eterna, e outros, após o milênio, para o juízo e a condenação. Em qual dos dois grupos nós estaremos? De qual grupo nós desejamos fazer parte? Nós e todos que estão lá fora e que não estão, por exemplo, hoje numa classe de estudos bíblicos, nem fazendo nenhum tipo de estudo. Essas pessoas terão oportunidade, porque o Espírito Santo não desiste delas também. Não é maravilhoso isso? Vamos para a pergunta 4. Como a promessa da ressurreição nos dá esperança e segurança diante da morte? Vamos estudar. Vamos voltar para o Novo Testamento novamente, carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 14. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olhe, é por isso que o Senhor Deus deixou luz para nós, para todos, para todas as situações, para não sermos ignorantes, não é? E para que em nosso coração, muito embora venhamos a dormir o sono da morte, nós durmamos com o coração cheio de esperança e não sermos ignorantes. Olha a frase que Paulo usa aqui, como os demais que não têm esperança. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele, Deus trará com Jesus. É uma promessa que Deus fez para nós, que ele nos ressuscitará com Cristo, com Jesus, o nosso Salvador. Entende? Vamos agora para o Evangelho de João. Como é a promessa da ressurreição nos dá esperança e segurança diante da possibilidade da morte, porque essa possibilidade existe para todos nós, não é verdade? João 11. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ver os versos 25 e 26. 11, 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus, agora é o próprio Cristo falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Quem é ele? O que crê. O que crê em Cristo e que termina a sua história de vida nesta terra, crendo em Jesus, dando passos com ele, avançando em submissão a ele, querendo, permitindo que ele habite no nosso coração, permitindo que as decisões sejam dele, não nossas, na nossa vida, ainda que esteja morto, viverá. E o verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Dormirá, poderá dormir, melhor dizendo, poderá dormir provisoriamente, mas nunca morrerá, ou seja, não morrerá eternamente. E aí finaliza com a pergunta:
Crês tu isto? Jesus perguntou. Crês tu isto? E aqui ele estava falando com Marta. Lembra que o irmão dela morreu? Lázaro? Nós vamos ler daqui a pouquinho, juntos, o relato bíblico da morte de Lázaro, porque é um relato riquíssimo para mim e para você, que nos enche de esperança e de fé. Então, vamos aqui. Como a promessa da ressurreição nos dá esperança e segurança diante da morte, vamos ler o comentário? Pegue o seu guia de estudos bíblicos. A certeza da ressurreição nos dá esperança e segurança, por quê? Porque nos lembra de que a morte é apenas um sono temporário para os que estão em Cristo. Aqueles que receberam sua graça e viveram em comunhão com Ele têm a promessa de uma nova vida transformada e eterna. Uma nova vida transformada e eterna. Eu creio que isso é o que todos nós queremos. Porque quem é que está feliz em pecar? Eu e você. De vez em quando a gente está pecando, cometendo deslizes e às vezes cometemos os mesmos erros. Isso tem ou não tem entristecido o seu coração? Tem entristecido o meu. A sua situação ela não é diferente da minha, nem a minha da sua. Então, eu tenho certeza que você anseia por um lugar em que os seus entes queridos não vão mais estar em perigo, que você não vai ter mais nenhuma notícia de surpresa de que alguém morreu, de que uma pessoa querida sua dormiu o sono da morte. Todos nós anelamos estar em um lugar, e principalmente num lugar com aquele que fez tudo por nós, Jesus, o nosso Salvador. Todos nós desejamos estar com Ele, viver com Ele e estar em um lugar onde não vai mais ter morte, não vai ter mais choro, sofrimento, angústia, incerteza, medo. Essas palavras, esses conceitos, eles começaram a entrar na nossa vida com o pecado. Entraram na nossa vida com o pecado. Porque quando o Senhor criou Adão e Eva lá atrás, ele criou e disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Ele estava ali, estava no planejamento bonitinho do Senhor, o quê? O ideal de Deus era para que a humanidade, a partir de Adão e Eva, fosse toda perfeita, sem pecado e feliz. Foi para isso que o Senhor Jesus nos criou, para sermos perfeitos, como Jesus é, sem pecado, como Jesus é, e felizes, como Cristo é. Só que a felicidade de Jesus ainda é parcial, porque Ele está esperando por você e por mim. A felicidade dele só vai ser completa quando Ele vier nos buscar. E aí a gente vai viajar com Ele para o céu. E ali estaremos para sempre com Ele. Aí sim, 100% felicidade. Vai ser maravilhoso demais. É por isso que eu e você nós não podemos desistir. E o diabo vai fazer de tudo para nos passar uma rasteira, creia nisso. Mas lembre-se, temos um advogado junto ao Pai enquanto houver graça. Então vamos avançar. Como Jesus demonstrou seu poder sobre o pecado e a morte? Como ele demonstrou? Estamos aqui no Evangelho de João, vamos agora ler do verso 25 ao 44. Agora sim, a gente vai ler bastante. Vamos retomar do 25 e vamos ler até o 44, que é justamente o relato da morte de Lázaro e a ressurreição dele. Então vamos lá. Vamos pegar desde o verso 24. Disse-lhe Marta, Marta disse para Jesus: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela pensou que o irmão estava seguro para esta ressurreição do último dia. Aí Jesus diz o seguinte, no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Verso 28. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, ela quem? Maria.
levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Ele sentiu o impacto emocional daquele momento, porque ele amava Lázaro, ele amava Maria, amava Marta. Fora a sua família terrena, como a sua mãe Maria, aqueles se tornaram não somente amigos, mas uma família para Cristo. Era em Betânia, na casa deles, que Jesus se sentia em paz e gostava de pousar ali. E disse, o que é que Jesus disse? Onde o pusestes? Eles disseram-lhe, Senhor, vem e vê. E no verso 35, Jesus chorou. Disseram então os judeus, vede como ele o amava. E alguns deles disseram, não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Olha só o limite da fé. Eles não tinham fé suficiente para crer que Jesus podia ressuscitá-lo da morte. Mas eles limitavam o poder de Cristo, de que ele podia tirar a doença dele, impedindo que ele morresse. Entende? Vamos lá. Verso 38. Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, olhe de novo Jesus, com a emoção humana, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus no verso 40, eu não te disse que se tu creres, tudo é fé, queridos. Irmãos, tudo é fé. Se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando seus olhos, disse, Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ellen White, a serva do Senhor, faz um comentário sobre essa questão da pedra, quando Jesus diz para os homens tirarem a pedra. Cristo tinha poder para fazer qualquer pedra sair, rolar de qualquer jeito e de qualquer lugar, tivesse o peso que tivesse, o tamanho que tivesse. Ele não precisava disso. Mas olha o comentário que ela faz no livro A Verdade sobre os Anjos. Cristo, aliás, assim queria Cristo mostrar que a humanidade tem de cooperar com a divindade. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Ou seja, há uma parte nossa, há uma parte que cabe a mim e a você. Essa parte precisamos desempenhar. E a nossa parte é exercer fé. Fé. E o resto é com Cristo. Ele faz todo o resto. Mas a humanidade precisa cooperar com a divindade. Não é? Então, Jesus demonstrou sobre o seu poder sobre o pecado e a morte por meio da ressurreição de Lázaro, e não só da ressurreição de Lázaro, outras ressurreições que ele operou também. Vamos complementar a pergunta 5 em Romanos 6, vamos lá para o livro, a carta de Paulo aos Romanos,
capítulo 6, verso 4, que diz assim: portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Como fomos sepultados com Jesus pela morte, pelo batismo. Eu não sei se há alguma pessoa que ainda não foi batizada. Olhe, que passo grandioso é esse. O batismo, e nós teremos um estudo exclusivo sobre o batismo. O batismo, ele é a declaração pública de que nós rejeitamos o mal, o diabo, e viveremos uma vida de luta contra o pecado rendida a Cristo, a partir do momento em que formos sepultados nas águas do batismo e levantando das águas, ressuscitamos com Cristo. Entende? Então, o batismo é importantíssimo, porque Jesus, ele nos ressuscita para uma nova vida com ele, ali também. Então, se você tem o guia de estudos, vamos ler aqui o comentário. Jesus demonstrou seu poder sobre a morte ao ressuscitar Lázaro e ao vencer a própria morte em sua ressurreição, na ressurreição dele próprio. Ele oferece sua vitória sobre o pecado àqueles que creem, viu? Fé, capacitando-os a viver em novidade de vida e a experimentar a vitória sobre o pecado dia após dia, momento a momento, enquanto aguardam a ressurreição para a vida eterna. Muito bem. Vamos para a pergunta 6. O que significa ressuscitar para a vida eterna e como ela se relaciona com a vitória sobre o pecado? Queridos, todos os que serão ressuscitados porque foram vitoriosos sobre o pecado. Todos. E foram vitoriosos pelas suas próprias forças? Não. Foram vitoriosos sobre o pecado pelo poder de Cristo neles, em nós. Então, vamos lá. Vamos para a carta de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos voltar ao capítulo 15. Nós já lemos alguns versículos. 15. Agora nós vamos ler o 40, do 42 até o 44. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. Então, olha só. O que quer dizer isso? É semeado na corrupção. Então, nós vamos, os que são mortos, os que morrerem, né? Então, morreram com um corpo corruptível, um corpo de corrupção, mas ressuscitam com um corpo sem pecado, incorruptível. Verso 43, é semeado na desonra, porque carrega as marcas do pecado, mas é ressuscitado em glória, no corpo espiritual. É semeado na fraqueza. Todos nós somos débeis, fracos, nós somos a geração mais fraca, mais tola, mais degradada. E seremos os que dormirmos, seremos ressuscitados em poder. 44. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, então há um corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo de Cristo e dos santos anjos. Entende? Então, aqui, ressuscitar para a vida eterna significa uma vida totalmente liberta do pecado, incorruptível. A ressurreição nada mais é do que a premiação da vitória sobre o pecado, né? Agora, eu queria muito destacar, vamos ler aqui o comentário, e logo depois de ler o comentário dessa pergunta, eu vou falar mais um verso bíblico para nós lermos juntos. Mas vamos ler o comentário que diz assim: ressuscitar para a vida eterna significa ser chamado por Cristo para viver em sua presença, livres do pecado, da dor e da morte,
em corpos glorificados e eternos. Sabemos disso. Essa promessa nos motiva a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado hoje. Porque se nós almejamos essa vida, então nós não podemos acariciar pecados, ter pecadinhos de estimação. Muito pelo contrário. Nós, na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada de fé, nós precisamos clamar a Deus que nos faça sensíveis ao mal do nosso próprio coração e para que nós possamos rejeitá-lo e pedir poder, pedir que o próprio Cristo expulse isso de nós. Pela graça de Cristo, que nos transforma e nos prepara para a vida eterna. Ah, meus irmãos, se você quiser saber mais sobre esse último comentário, nós estudamos já tudo isso nos temas de 5 a 11, aí, aqui do estudo bíblico, que nós estudamos sobre vitória, sobre a justiça pela fé, versus os estudos de 5 a 11, 14 e 15. Se você quiser entender melhor isso aqui, é só refazer esses estudos. Mas também nós vamos complementar isso. Vamos lá para perto de Apocalipse, 1 João 3,6. Então vamos lá para 1 João, capítulo 3, verso 6, que diz para nós algo importantíssimo. Esta aqui é a tradução correta, tá bom? Aqui é a versão King James, e vamos ler a tradução correta deste verso, porque existem traduções equivocadas, que diz assim: qualquer que permanece nele. Quem é esse nele? Em Cristo. Qualquer que permanece nele não peca. Olha só, qualquer que permanece em Cristo não peca. Então, o que é que nós podemos concluir? Que quando nós pecamos, é porque nós colocamos Cristo de lado naquele momento em que nós pecamos. Se estamos destituídos de Cristo como Senhor, é um outro Senhor que toma conta naquele momento. É ou não é verdade? Pensamentos ruins, sentimentos ruins. Nada disso vem de Deus. Nada disso vem do céu. Isso vem do maligno. Se vem pensamentos, sentimentos, e esses pensamentos e sentimentos, eles se concretizam em ações, em atos, então é porque nós nos separamos de Cristo antes de cometer o ato. Entende? Então, nós precisamos, não podemos esquecer que a nossa vida precisa ser de contínua entrega, contínua rendição, contínua submissão, para que nós não pequemos. E isso é uma caminhada diária, é uma jornada diária. Então vamos agora para a pergunta 7. Como a esperança da ressurreição impacta a nossa vida e as nossas escolhas diárias? Vamos para Colossenses, capítulo 3. Queridos, nós vamos ler um pouquinho mais. Se você tiver um lápis ou uma caneta para anotar, nós vamos ler. Aqui está dizendo só de 1 a 4. Nós vamos ler primeiro de 1 a 9 e depois de 12 a 14. Vamos lá para Colossenses. Vamos ler primeiro de 1 a 9. Onde é que está Colossenses? Está aqui. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler de 1 a 9. Essa descrição aqui é belíssima de Paulo. Belíssima, é de uma inspiração tremenda, assim, é maravilhoso. Então, olha o que Paulo diz para nós. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Porque já estás mortos. Olha só. Já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, se eu e vocês estamos mortos para o pecado, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, nós precisamos nos afeiçoar cada dia mais, cada momento mais, às coisas de cima. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, queridos, aqui é pura justificação pela fé.
Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. O que que nós precisamos fazer morrer em nossa vida? Isso quer dizer mortificar, fazer morrer. Paulo explica: fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não vem sobre os filhos da obediência, nas quais também andastes noutro tempo, quando vivieis nelas. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, lutamos contra o pecado. Não lutamos sozinhos. Nós lutamos com Cristo. E estamos agora na melhor fase da nossa vida, que é aprender a manejar as armas espirituais que Cristo disponibiliza para nós. E a principal delas nunca vai mudar, as duas principais: a leitura da palavra na hora silenciosa e a oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Se eu não me engano, é 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Então, nós vivíamos, não vivemos mais. Hoje, o pecado não nos é mais sedutor, atraente. Nós lutamos com Jesus. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo. De que mais nós precisamos nos despojar? Paulo diz: da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos. A gente vai ler até o verso 9 por enquanto. Por que que Paulo falou não mintais? E por que que isso ficou registrado para nós até hoje? Ah, você pode dizer, mas eu não minto. Um exemplo de uma mentira, que às vezes nós nos acostumamos muito e nem percebemos mais que estamos mentindo. Por exemplo, quando a gente fala alguma coisa para alguém e diz na sequência, diz assim: ah, foi brincadeira, é brincadeira. Ou seja, estava mentindo. Entende? Então, são coisas pequenas que vão minando, são ervas daninhas, que vão sendo colocadas aqui, está o nosso coração é aqui. Então, são ervas daninhas que vão sendo plantadinhas no nosso coração, e aí chega um ponto que isso vai causando, sabe o quê? Insensibilidade espiritual. É tudo que o inimigo quer. Ele não quer uma fenda, ele não quer uma brecha, ele quer só uma fendinha, uma rachadurinha. É só o que ele precisa. Vamos ler agora do verso 12. Você anotou? Do 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Queridos, isso é fundamental. Não basta nós tirarmos tudo isso que Paulo falou aqui em cima. Nós precisamos agora dar o segundo passo, que é nos revestir de entranhas de misericórdia. A palavra entranha ela é bem profunda, não é verdade? É lá dentro. Entranha de misericórdia, entranha de benignidade, entranha de humildade, entranha de mansidão, de longanimidade com o nosso cônjuge, com os nossos parentes incrédulos. Isso tem sido um desafio pessoal meu. E agora meus paizinhos estão morando aqui, meus pais não são da fé, são mundanos, tem sido uma prova, mas eu tenho responsabilidade com eles. Nos revestir de entranhas de misericórdia. É por isso que temos tantas desavenças no lar, porque nós não estamos revestidos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Não estamos, irmãos. Do contrário, não haveria tanta desunião, tanta discórdia. Lá no meu canal,
eu deixo aqui como sugestão, se você ainda não assistiu, para você entender o que significa irai-vos e não pequeis. Tem na playlist O Último Clamor. Veja lá, irai-vos e não pequeis. E também uma outra reflexão sobre a discórdia. Veja lá, na mesma playlist, O Último Clamor. Anote e assista depois. É totalmente fundamentada nas Escrituras Sagradas e é extremamente espiritual e instrutiva. Não deixe de assistir. O verso 13, vamos ler até o 14. Esse daqui é chave. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, Cleuma, coloque o seu nome. Assim fazei vós também. Perdão. Queridos, a falta de perdão é algo maligno demais, que mata não só a nossa alma, mas também abre brecha para a entrada do inimigo na nossa vida. Precisamos clamar ao Senhor. Vamos ler. Ainda estamos na pergunta 7. Como a esperança da ressurreição impacta a nossa vida e escolhas diárias? A ressurreição nos dá a esperança de que tudo isso que nós lemos aqui em Colossenses, tudo isso nos capacita a viver em conformidade e que em breve o Senhor Deus virá nos buscar, porque nós abrimos mão, nós abdicamos de tudo isso que polui a nossa alma. Os demais versos eu tinha marcado para nós lermos, mas devido ao tempo, você pode ler na sua casa os demais versos. Mas eu gostaria de ler agora o comentário da pergunta 7, que diz assim: a certeza da ressurreição nos inspira a viver com propósito e responsabilidade, lembrando-nos de que nossa vida tem valor eterno. A graça de Cristo nos capacita a viver em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, perdão, e refletir seu caráter, a refletir seu caráter e a vencer o pecado enquanto aguardamos a promessa da vida eterna. Então nós não desistimos, não podemos desistir, não é? Vamos para a pergunta 8. Por que a ressurreição de Jesus é essencial para a nossa fé e nossa vitória sobre o pecado? Por quê? Vamos para João, Evangelho de João 14, 19. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos para o verso 19, que diz o seguinte: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Que promessa grandiosa. O próprio Jesus falando aqui conosco. Que se nós, olhe só, não vamos, perdão, não vamos desvincular o que nós acabamos de ler. Acabamos de ler em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 9, depois de 12 a 14. Nós acabamos de ler tudo aquilo que nós precisamos fazer para nos preparar para a ressurreição. Tudo bem? E agora o Senhor Jesus nos diz: ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. É promessa de Jesus, que nós viveremos eternamente. Com Ele, nós viveremos. Então, diante dessa promessa, nós não podemos desistir, não é? E Ele promete a sua companhia constante conosco, por meio do Espírito Santo, o Consolador, o seu representante aqui nesta terra. Vamos ler agora Romanos. Vamos mais para adiante um pouquinho, 2 livros. Romanos, capítulo 6, versos 8 e 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vamos ler os versos 8 e o verso 9, que diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Ora, se morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Então, a vitória sobre a morte completa e definitiva é no momento em que Jesus nos ressuscitar, assim como aconteceu com ele. Vamos agora para a primeira, lá perto de Apocalipse, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só o que o Senhor está dizendo, que ao ressuscitar Cristo, e nós crermos nessa ressurreição, que Cristo vive, nós somos gerados nele, dia a dia, momento a momento. Nós somos novamente gerados em Cristo Jesus, de fé em fé. Entende? E aí nós lemos o verso 4. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós. É isso que o Senhor Jesus está reservando para nós, no céu. Então vamos ler o comentário. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, pergunta 8, é essencial para a nossa fé e nossa vitória sobre o pecado? Vamos ver. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé e a garantia de nossa própria ressurreição. Ele venceu o pecado e a morte e nos oferece sua graça para que possamos viver vitoriosamente sobre o pecado. É somente pela graça de Cristo que somos vitoriosos sobre o pecado, com a certeza de que também ressuscitaremos para viver com Ele. É uma certeza que Ele nos dá. Pergunta 9. Como podemos nos preparar para a ressurreição e para a vida eterna? Como podemos nos preparar? Vamos para Filipenses? Vamos para Filipenses. Eu gosto muito do livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler os versos 10 e 11, que diz assim: 3, 10 e 11. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, olha só a ressurreição de Cristo, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha só, aqui Paulo está nos descrevendo um pouco da nossa trajetória, do que deve ser a nossa trajetória cristã, para ver se de alguma maneira nós podemos chegar à ressurreição dos mortos. Como assim? Sendo participantes não somente da ressurreição de Cristo, mas também dos seus sofrimentos. Nós lutamos com tristeza com contra as coisas erradas que nós ainda cometemos, não é verdade? Então, ao conhecermos verdadeiramente Cristo, quanto mais estivermos vivendo com Jesus, quanto mais Jesus viver em nós, mais sensíveis ao pecado seremos e mais o rejeitaremos. Mais rejeitaremos o pecado. Porque onde Cristo habita, o pecado não pode habitar. É muito simples, não é verdade? Vamos para Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo 13. Mateus 24, 13. É uma promessa. Cristo dizendo: mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Aquele que suportar em fé, suportar com a fé de Jesus. A fé de Jesus é a fé que venceu o pecado, é a fé que lutou contra as hostes do mal. Então é essa fé que nós precisamos ter. E se suportarmos até o fim com a fé de Jesus, nós seremos salvos. Vamos para o último verso, Hebreus, dessa pergunta.
Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 36. Hebreus, capítulo 10, verso 36, que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que Paulo está nos dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos dizendo assim, em outras palavras, porque necessitais de perseverança constante, sem desistir. Por quê? Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, por meio da perseverança, alcanceis a promessa de estar com Cristo eternamente. Entende? Então, vamos ler aqui o comentário. Como podemos nos preparar para a ressurreição e para a vida eterna? Podemos nos preparar para a ressurreição ao viver em comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus ela é diária, buscando diariamente sua graça para vencer o pecado, para refletir o caráter de Cristo e permanecer fiéis em todas as circunstâncias, com os olhos firmes na esperança da vida eterna. Com os olhos firmes na esperança da vida eterna. Perseverar. E vamos para a última pergunta do nosso estudo. Qual é a diferença entre a vida eterna prometida e a vida que vivemos agora? Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios 2, 9 diz assim: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma promessa, é um versículo muito conhecido nosso. Então, 1 Coríntios 2:9 está dizendo para nós não desistirmos, porque o que Deus tem preparado para nós é maravilhoso demais e que nós não vamos conseguir sequer imaginar isso com a nossa mente finita, não é? Vamos agora para Romanos 8:18. Voltar um pouquinho. Romanos capítulo 8, verso 18, diz assim: porque é Paulo dizendo, é Paulo, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem sequer comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo está nos dizendo, de novo, não desista, persevere, porque o que está preparado para você é grandioso demais, é glorioso. E vamos lá para o Antigo Testamento, Isaías 65. Isaías, livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 65, 65, do 17 até o 19. Porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra. Isso já é recompensa. E a anterior não será lembrada, nem virá à mente. Olha o que Deus está dizendo, que nós não teremos mais recordação daqui. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio, né? Por, porquanto eis que eu crio para Jerusalém um júbilo e para o seu povo uma alegria. Jerusalém é a nossa terra, a terra que nós almejamos. E eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo, Jesus dizendo, e a voz de choro não será mais nela ouvida, nem voz de clamor, de súplica, não é? Eu queria finalizar, não está aí no guia, se você quiser tomar nota, com outro versículo de Hebreus. Hebreus 12, vamos ver lá. Hebreus, capítulo 12, vamos ler dos versos 2 ao 4. Hebreus 12, dos versos 2 ao 4. Aqui nos diz como nós devemos viver, o que devemos fazer enquanto Jesus não volta
E enquanto nós não recebemos dele, se dormirmos, não recebermos a ressurreição e não formos transformados no abrir e piscar de olhos se estivermos vivos. Verso 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Qual era a alegria que foi proposta a Jesus? De ter a Cleuma com ele para sempre. De ter você com ele para sempre. Ele suportou por mim. Ele suportou por mim. Eu estava na mente de Jesus. No momento em que ele estava ali suportando tudo aquilo, desprezando a desonra por mim. E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, verso 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Vós ainda não resistis até o sangue. Quando eu não sei pelo que você tem passado, se você está passando por grande provação, tribulação, dor, sofrimento, mas nós não suportamos até o sangue, lutando contra o pecado, lutando contra aquilo que angustia nossa alma, que tira a nossa paz. O Senhor Jesus Cristo suportou tudo isso por nós. O comentário da pergunta 10 diz assim: a vida eterna prometida é uma existência em comunhão plena com Deus, sem dor, sofrimento ou morte. Embora ainda vivamos em um mundo imperfeito, a graça de Cristo nos permite experimentar sua paz. Olha só, a graça de Cristo nos permite experimentar a paz dele, de Jesus, e a vitória dele, esse sua. Veja aí no seu guia de estudo, está sua com S maiúsculo, então é para Cristo. Sua vitória sobre o pecado, preparando-nos para essa vida eterna perfeita. Nós não somos capazes de vencer o pecado por nós mesmos. É só a vitória de Cristo em nós. Somente, queridos. Então, o apelo que eu faço para todos nós, e você pode ler depois, o convite para você é o apelo, no final deste estudo, é que ao aceitar a graça e o poder de Cristo, ele prepara você e eu para a vida eterna e nos concede vitória sobre o pecado agora. Não desista. Porque enquanto aguardamos a vinda dele, nós precisamos decidir. Esse é o apelo, é o convite que eu faço a você. Você permita que Jesus habite em você todos os dias e momento a momento. Então, que essa esperança possa guiar a nossa vida. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, é em Cristo Jesus, o nosso Salvador, que te pedimos. Venha habitar em nós. Concede-nos a vitória sobre cada pecado em nossa vida. Ajuda-nos a sermos mais perdoadores, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais longânimos. Tira a ira, a raiva do nosso coração. Tira os sentimentos de desconfiança, de maledicência. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Cuida de nós, Senhor Deus, e nos ajude a perseverarmos, dá-nos força para perseverar com o Senhor até o fim. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está fazendo este estudo aqui neste momento e nos ajude a sermos vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.